ali vai acabar o sistema mundial. Eu predigo, eu não profetizo. Era uma opinião dele, uma opinião, não era assim do Senhor. E 77 chegou e isso não aconteceu. O Mambrano é um falso profeta por causa disso? Claro que não, irmão. Aquilo ali não foi uma profecia. Foi uma opinião dele, uma predição dele, pessoalmente dele. Ele falou, não sai dizendo que eu estou falando que Cristo vai voltar em 77. Não é isso que eu estou falando. Eu estou predizendo, pondo a minha opinião, o que eu penso das coisas que estão acontecendo, dos eventos mundiais. Eu predigo, não profetizo. Então não foi profecia. Foi uma predição, uma opinião dele. Mas as pessoas não conseguem discernir isso. E por isso faz tanta confusão com a mensagem. Não consegue ver a luz vindo da membrana gradativamente, semana após semana, mês após mês, ano após ano. A pessoa não consegue ver isso. Por exemplo, na mensagem pergunta e resposta sobre Gênesis, ali perguntaram para o Mambrana como é que vai ser o corpo celeste. O Mambrana fala, no corpo celeste ali nós não teremos um corpo. Ali nós não teremos corpos, né? Não teremos corpos ali. Nós teremos nuvens, apenas uma nuvenzinha. Nós não teremos os 5 sentidos. Ele pregou isso na mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. Porém, 6 anos depois, Deus levou ele à 6ª dimensão, além da cortina do tempo. E lá ele viu os irmãos com corpos. Ele mesmo estava ali com corpo palavra. E ele viu que nós teremos corpos sim. Deus revelou para ele que nós teremos 5 sentidos. Ali nós seremos perfeitos e podemos pegar na mão do outro, sentir, ter os sentidos, os 5 sentidos. Então isso, se você pegar essa mensagem de pergunta e resposta, você vai achar que está contradizendo com o questionamento dele que vem mais para frente, mas não foi isso. É que ali era a opinião dele, era o pensamento dele, e lá era a revelação divina, diante de Deus, assim diz o Senhor. É a mesma coisa aqui, ele falando aqui também nos selos, nos selos aqui, quinto selo, vamos agora para o quinto selo, terceiro selo, quinto selo, vamos aqui. Parágrafo 13, quinto selo, parágrafo 13, na tradução da voz original, né? E eu creio, não vou dizer em seu nome, tá vendo aqui? E eu creio, não vou dizer em seu nome, mas na revelação de minha própria fé. Ou seja, eu creio através da minha própria fé, não tive revelação nenhuma, não tive o assim do Senhor, Deus não me falou isso, eu creio através da minha própria fé. O que sucedeu no Quênio Sabino, outro dia, eu creio que a hora se aproxima quando haverá braços e pernas restauradas e veremos o glorioso poder do Criador. Eu creio que se ele pôde fazer com que aparecesse um esquilo que nem... Então aqui nisso, uma pessoa que lhe faltaria uma parte de seu corpo, somente, mas aquilo foi um animal completo. Ele é Deus, eu amo. Tá vendo aqui? Eu penso que aquilo, a terceira puxada, né? Porque ali uma voz no Quênio Sabino falou para o Mambrana, essa é a terceira puxada. Então aqui era a opinião do Mambrana. Ele tinha essa opinião. Essa opinião, né, que Deus traria um avivamento na terra, sinais e maravilhas na terra. Era a opinião dele. Era a opinião dele. Porém, quando chegou a revelação, quando foi consumado a revelação, a luz plena veio em 65. Em 65, tudo foi consumado. Toda a revelação toda a luz que veio para ele, quando chegou em 65, tudo foi consumado. Por isso que nós não podemos pegar algo lá atrás e bater o martelo ali e falar, não, é isso, não. Nós temos que concluir todo o ensinamento nosso
com as últimas palavras do Mombrana sobre aquele assunto, porque não há outras palavras, é a última palavra dele. Então, sobre os selos, sobre tudo que ele ensinou, nós temos que tomar a última palavra dele. É lógico, isso aí é natural, é uma coisa, né, uma coisa que é tão natural, é tão correta, e pela última palavra da pessoa, né, é uma coisa que é uma coisa tão lógica, tão, né. Então, agora nós vamos ver aqui o que é em 65. Em 65, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262. Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro de Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo mensageiro, do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirão todo o segredo de Deus, que Deus falou a seus servos profetas, né? Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começar, não é quando ele começar, lá no começo, não. Mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Começar a declarar sua mensagem. Vem a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra. Os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Acabou! A terceira puxada foi a revelação, a abertura dos 7 selos. Para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isso? A questão diz amém. Então aqui o Mombrana fala bem claro, bem aberto mesmo aqui. Que a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Então já se cumpriu, já é uma coisa que começou ali em 63 e finalizou, a terceira puxada finalizou lá no dia 24 de dezembro, né, quando Mombrana dormiu no Senhor. Ali finalizou a terceira puxada, a visão da tenda. Então a visão da tenda foi a revelação dos 7 selos. Quando os 7 selos foram abertos, ali começou o novo ministério do Mombrana da terceira puxada. A terceira puxada começou ali, na abertura dos selos. Então aqui está falando, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Não foi uma parte da terceira puxada. Não, a terceira puxada foi isso, né? Foi a abertura da palavra. Mas a pessoa fala, não foi. O Mombrana está falando que foi. O Mombrana está falando que é passado. Então nós temos que ficar com o que o mensageiro falou. Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafos 263. Né? E ele falando o que foi a terceira puxada. Não foi nada aquilo que ele tinha opinião, as opiniões dele. Mas foi isso aqui. A revelação a revelação dos 7 selos, né? Foi a terceira puxada. E também na mensagem, vamos ler aqui primeiro no sétimo selo, sétimo selo, parágrafo, deixa eu ver aqui, sétimo selo, sétimo selo, sétimo selo, 141, sétimo selo, 141. Porém, tão certo como estou de pé aqui na plataforma essa noite, tive a revelação que revelou isto,
e é numa maneira tríplice. E agora, com a ajuda de Deus, quero lhes falar de uma parte disto. Então vocês... Primeiramente, vejamos isto. Aqui está a revelação para dar começo, porque quero dizer-lhes o que é. O que sucedeu é aqueles 7 trovões que ele escutou e que lhe foi proibido a escrever. Esse é o mistério detrás desses 7 trovões consecutivos que saíram. Mas não é essa aqui que eu queria ler, não. Deixa eu ver aqui melhor aqui qual que é a escritura realmente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O sétimo selo, 159. O sétimo selo, 159. O sétimo selo, 159. Vamos ver aqui. Então comecei a chorar e tinha toda embaraçada, estava chorando. E disse: Deus, perdoa-me, eu sou tão rude. E assim segue aqui. Então me levou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião e parecia uma tenda, ou uma espécie de catedral. As pessoas falam tenda, mas é uma espécie de catedral. Eu olhei e assim a um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno, e ali a luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais em cima de onde eu estava. Se foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda e disse: te encontrarei ali. Isso será a terceira puxada e não se dirá a ninguém. E ali no Kênio Sabino, nessa 63, ele me disse: essa é a terceira puxada. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira puxada. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E resta uma coisa que não posso interpretar, porque está no idioma desconhecido. Porém estive ali de pé e olhei diretamente. E esta é a terceira puxada. Então o Morgana viu que aquilo ali, a revelação dos selos ali, a espada veio na mão dele ali, e essa voz falou: essa é a terceira puxada do teu ministério. E aqui uma banda está falando: e olhei diretamente, e esta é a terceira puxada. Esta é a terceira puxada. E havia ali uma coisa na terceira puxada que ele não entendeu. É melhor parar por aqui, porque me sinto dirigido a não dizer mais. Recorde, a razão de não haver aberto o 7º selo e não nos ter sido dada a revelação é porque ninguém o deve conhecer. Então ninguém deve conhecer o 7º selo. A vinda do Senhor é um mistério. Os trovões, a vinda, que é o trovão, né? O anjo não deixou o Mobana escrever ali. A pessoa também faz confusão sobre os trovões, né? Maior confusão. Heresias e mais heresia. Sendo que o Mobana fala bem claro, né? Que os trovões é a vinda, é o mistério da vinda de Cristo, e não será dado a conhecer antes disto. E se você ler nos selos anteriores aqui, né, você vai ver que o Mobana também tinha as suas opiniões sobre os trovões. Os trovões vai fazer milagres, sinais e tantas coisas. Só que no 7º selo, Deus mostrou para o Mobana que não. Mostrou que os trovões era o mistério da vinda de Cristo. Só vai acontecer na vinda de Cristo. Está conectado com a vinda, com o 7º selo. Não vai acontecer antes da vinda. Então as pessoas fazem confusão e não ficam
com a revelação que Mambrana trouxe. No sétimo selo, Deus falou para ele, os trovões é a vinda. Está, né, esse mistério está na vinda. Depois dessa revelação dos selos, olha aqui para você ver, né, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 106. O grande mistério de Deus, de como é um mistério, de como é um segredo. Ele o manteve em segredo, ninguém sabia nada sobre ele. Cristo, o mistério de Deus revelado, parágrafo 106. Até os anjos não entenderam. Veja, ele não revelou. Essa é a razão porque sobre o nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é. Mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Ninguém sabe o sétimo selo, é um mistério. Veja, Deus tem isso tudo consigo mesmo, é um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora. E 7 trovões fizeram soar as suas vozes. João foi até mesmo proibido de escrever isso. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá e quando ele virá. E é uma boa coisa que ele não revele isso, não. E nunca foi revelado isso aí para Mambrana, os trovões, que é a vinda de Cristo. E nem será, Mambrana fala, isso aí só será dado a conhecer naquele dia, naquela hora, na mera vinda de Jesus Cristo. E o Mambrana falou que é uma boa coisa que isso não foi revelado. É bom mesmo não saber isso. A pessoa quer saber. Né? E aqui no sétimo selo, isso foi mostrado ao Mambrana, que os trovões é o mistério da vinda de Cristo. Depois que o Mambrana pregou os selos, toda vez que ele falava dos trovões, ele falava, isso já está mostrado lá nos selos. No sétimo selo, foi mostrar para o Mambrana o que eram os trovões. Lembra você ver o sétimo selo, quando abre ali, né? Quando abre ali os selos, né? Nós lemos aqui, agorinha mesmo aqui, sobre esse assunto. Né? Aqui. Porém, tão certo como eu estou de pé aqui na plataforma esta noite, tive a revelação que revelou isto, e é numa maneira tríplice. Então, quando o Mambrana fala, veja nos selos, foi revelado os trovões nos selos, é dessa maneira que está aqui nos selos. E agora, com a ajuda de Deus, quero lhes falar de uma parte disto. Então vocês, primeiramente, vejamos isto. Aqui está a revelação para dar começo, porque quer dizer-lhes que o que sucedeu é aqueles 7 trovões que ele escutou e que lhe foi proibido escrever. Esse é o mistério detrás desses 7 trovões consecutivos que saíram. Então o sétimo selo, a vinda, é o mistério por trás dos trovões que João ia escrever. E o anjo falou, não, sela isto, não revele isto. Isso está selado, não revele isto. E aqui também, no sétimo selo também, não foi revelado isto. A vinda de Cristo não pode ser revelada. E Mambrana fala aqui no Cristo, o mistério de Deus revelado, é bom que isso não seja revelado mesmo, o sétimo selo. Mas as pessoas querem porque querem saber. Querem porque querem. Né? Mas não será. 7, né? O parágrafo 143. 7 é o número perfeito de Deus. E houve esses 7 trovões consecutivos, um após o outro. Esses 7 trovões soaram assim rapidamente, como se estivesse soletrando algo. Como se estivesse, não é que estava soletrando, como se estivesse soletrando algo. Agora notem, pois, que nesse tempo João começou a escrever, e lhe foi dito, não escrevas. Jesus nunca falou disto. João não podia escrever, os anjos não sabiam nada disso. Então o que é? O que é então os trovão? O que é então isso tudo? Então o que é? É aquilo do qual Jesus disse que nem os anjos no céu conheciam, nem o próprio Jesus o conhecia, porque ele disse que somente Deus o conhecia. Né? Porém nos diz que quando começássemos a ver esses sinais aparecer, agora estão entendendo melhor, podemos ver os sinais acontecendo. Então nós podemos ver os sinais, mas então nós vemos que os trovões é isto. Os trovões é isto. É os mistérios da vinda de Cristo. E aqui está.
E ali no Quênio Sabino, ele me disse, essa é a terceira puxada. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira puxada. Uma delas se abriu ontem, outra hoje. E resta uma coisa que não posso interpretar, porque está no idioma desconhecido. Porém, estive ali de pé e olhei diretamente, e essa é a terceira puxada. O que vem, o Espírito Santo, irmãos, foi por isso que todo o céu esteve em silêncio. É melhor parar por aqui, porque me sinto dirigido a não dizer mais. Recorde, a razão de não haver aberto o 7º selo e não nos ter sido dada a revelação é porque ninguém o deve conhecer. Ninguém deve conhecer isso. Então isto é a terceira puxada, né? A revelação dos selos. E tem uma coisa ali né, da terceira puxada que estava alguma coisa estava no idioma desconhecido, mas tinha sido revelado para Mombrana a terceira puxada o que era. Só que aquela vinda ali era um mistério, e é um mistério até hoje, e não foi revelado e nem será revelado esse mistério. Mas a terceira puxada já se cumpriu. Você tem que entender isso. A terceira puxada já se cumpriu. Agora, o que não foi revelado é esse mistério lá dentro, que é a vinda de Cristo. Que só saberemos na mera vinda de Jesus Cristo. Somente na mera vinda de Jesus Cristo é que saberemos isso. E na mensagem, qual é a atração sobre a montanha? No parágrafo 27, assim que estou com a mente ocupada com essa mensagem, que é a terceira puxada, e é a isso que devo ser leal e reverente. Então a mensagem é a terceira puxada, né? A mensagem depois dos selos, ela se tornou uma nova mensagem depois dos selos. E na minha mensagem, qual é a atração sobre a montanha? 131, o Mombrana nos fala. 131. Certa manhã o Senhor me despertou e disse, suba lá no Sabino Quênio, desfiladeiro, tradução. Eu tomei um pedaço de papel e minha Bíblia. Minha esposa disse, aonde vai? Eu disse, eu não sei, eu lhe direi quando voltar. Eu fui ao desfiladeiro, subi bem até onde as águias estavam voando por ali. Eu estava observando alguns veados lá de pé. Eu me ajoelhei para orar e levantei minhas mãos e uma espada veio até minha mão. Eu olhei ao redor e eu pensei, o que é isso? Eu não estou fora de mim. Aqui está essa espada em minha mão, brilhando, reluzente, reluzindo como o sol. Eu disse, agora não há gente a milhas de mim aqui em cima, nesse desfiladeiro. De onde poderia ter vindo isto? E eu ouvi uma voz, disse, essa é a espada do rei. Eu disse, um rei arma um cavaleiro com uma espada. A voz voltou e disse, não a espada de um rei, mas a espada do rei. A palavra do Senhor disse, não temas. É simplesmente a terceira puxada. É a vindicação de seu ministério. É a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério. Então aqui foi revelado para Mombrana o que era a terceira puxada. Então não resta mais nada. Não resta mais nada para se cumprir. Não resta mais nada. Nessa mensagem que pergunta e resposta, perguntaram para o Mombrana, haverá ainda o ministério na noiva? Né? No parágrafo 187, pergunta 14, de pergunta e resposta número 1. Terá a noiva antes que venha Jesus, terá ela todo o poder do Espírito Santo para realizar milagres, levantar os mortos, e assim sucessivamente, como a chuva tardia, ou esta chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão isso todos os ministros? Estamos nós ou apenas estamos esperando pela vinda? Ou apenas estamos esperando pela vinda? Sim, veja amigo, eu não sou um teólogo, não, sou um teólogo, portanto tenho que ensinar tudo que saiba acerca da Bíblia de sombras e tipos. Vocês me chamam um tipologista, porém, se posso olhar a essa parede e se nunca me tenho visto e olho e posso ver que tem cabeça e orelhas e mãos e sei algo acerca do que me assemelharei se alguma vez me visse, vem? Se vejo o meu reflexo no espelho, sei a que me assemelharei, se pudesse ficar à distância e olhar-me. Agora essa é a maneira que
penso da Bíblia? Todas essas coisas. Diz Romano 26, nota do tradutor. Sucederam para exemplo nosso. Podemos olhar atrás e ver o que foi, como a lua refletindo ao sol. Sabemos que será o sol quando se nunca vemos ao sol. Podemos ver a lua e ver que será maior que isto. Bem, quando você vê o que sucedeu no